Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Leia e eu que vou trabalhar com vocês a histologia juntamente com o professor Claudinei esse semestre. Eu vou começar, dando as boas-vindas para vocês, que vocês sejam todos muito bem-vindos à Unievangélica e à disciplina morfuncional, da qual faço parte. E eu vou começar ministrando para vocês uma aula sobre histologia do tecido cartilaginoso. Vamos lá! Bem, essa aula tem como objetivos conhecer as características do tecido cartilaginoso, conhecer as células e matriz extracelular que o constituem, as características morfofuncionais e a localização anatômica dos três tipos de cartilagem, que são elas hialina, elástica e fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, caracterizar o pericôndrio e compreender a histogênese e crescimento da cartilagem hialina. Bem, as referências utilizadas por nós aqui na histologia, tanto do primeiro quanto do segundo período, as principais que nós utilizamos são o Junqueira e Carneiro, o Netter, base da histologia, e o Gartner, tratado de histologia. Essas bibliografias estão disponíveis lá na minha biblioteca, que vocês conseguem ter acesso pela própria página do AVA. Tá bom? Então, vocês entrem lá e vocês conseguem obter acesso nesses livros em PDF. Tecido cartilaginoso é um tipo especial de tecido conjuntivo de consistência rígida, mas que mantém certo grau de flexibilidade. Ele não possui vasos sanguíneos, sendo nutrido pelos capilares do tecido conjuntivo envolvente, o pericôndrio, ou através do líquido sinovial nas cavidades articulares, que são aquelas desprovidas de pericôndrio. Não possui vasos linfáticos e nervos e possui pouca capacidade de regeneração. Como funções, nós temos que o tecido cartilaginoso reveste as superfícies articulares para absorção de choques mecânicos, facilita o deslizamento dos ossos nas articulações, permitem um suporte para os tecidos moles, a formação e crescimento dos ossos longos, tanto na vida intrauterina quanto depois do nascimento, e formam o molde inicial de muitos ossos durante o desenvolvimento embrionário. Para atender às diversas necessidades funcionais do organismo, as cartilagens se diferenciaram em três tipos: cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem. A cartilagem hialina é o tipo de cartilagem mais frequente. A fresco ela é branco-azulada e translúcida. Ela forma o primeiro esqueleto no desenvolvimento embrionário. Entre a diáfise e a epífise dos ossos longos em crescimento, observa-se o disco epifisário, que é constituído de cartilagem hialina e é responsável pelo crescimento do osso em extensão. No adulto, a cartilagem hialina é encontrada na parede das fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, na extremidade ventral das costelas e recobrindo superfícies articulares dos ossos longos. Bem, pessoal, nessa imagem a gente tem uma fotomicrografia de cartilagem hialina, onde a gente tem essa região em rosa, dos dois lados o pericôndrio, e aqui nós observamos os condrócitos em lacuna, Quando a gente faz a lâmina, essas células se retraem e a gente observa um espaço maiorzinho, certo? É onde fica essa lacuna. Observem aqui na periferia que a gente tem células achatadas, que são os condroblastos. Eles vão sintetizando matriz, passam a ser envolvidos pela matriz e aí eles passam a ser chamados de condrócitos. Nessa outra imagem também a gente tem cartilagens, fotos de cartilagem hialina, e onde a gente observa o pericôndrio, nessas duas imagens, os condroblastos e os condrócitos em lacuna, e podemos observar que esses condrócitos em lacuna aqui, eles formam grupos de células que são provenientes de um único condrócito, que se dividiu, e aí eles formam grupinhos de 2, 4, 6, até 8 células
que são chamadas de grupos isógenos, né? Então, aqui você observa alguns grupos isógenos. E existe a matriz, que vocês podem observar nessa imagem aqui, que está bem basofílica, uma matriz mais próxima desses grupos isógenos ou de condrócitos em lacuna que estejam isolados. Essa matriz mais próxima é chamada de matriz territorial. E a matriz entre eles é chamada de matriz interterritorial. Essa matriz territorial ela é mais basofílica em função da abundância de glicosaminoglicanas sulfatadas nessa região, as chamadas GAG sulfatadas. A matriz cartilaginosa é altamente hidratada, contém 70 a 75% de água, e o restante da matriz é composto de colágeno tipo 2, de 15 a 20% para resistência às forças tênseis, e 2 a 10% de proteoglicanos para resistência às forças de compressão. Bem, as células que constituem o tecido cartilaginoso são as células jovens, os condroblastos e os condrócitos. As fibras, eu tenho fibras colágenas e fibras elásticas. A cartilagem elástica, ela tem uma abundância de fibras elásticas, e a cartilagem hialina e cartilagem elástica tem colágeno tipo 2, e a cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem, vai ter colágeno tipo 1, que é um colágeno de resistência. Eu tenho a substância fundamental amorfa, que é constituída de glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas, e as cavidades da matriz ocupadas pelos condrócitos são as chamadas de lacunas. Então, eu tenho condrócitos em lacunas. Como vocês podem observar nessa imagem, a gente tem o ácido hialurônico, vários proteoglicanos. Cada proteoglicano se assemelha a uma esponja de lavar tubo de ensaio, né, que tem essa estrutura aqui ampliada, onde eu tenho um cerne proteico, uma proteína de ligação ao ácido hialurônico, que está passando aqui todo, ligando todos esses proteoglicanos, e a gente tem as glicosaminoglicanas associadas, nesse caso apontando sulfato de condroitina. E entre, né, esses glicosaminoglicanos nós temos o colágeno tipo 2. Como o colágeno e a elastina são flexíveis, a consistência firme das cartilagens se deve às ligações eletrostáticas entre as glicosaminoglicanas sulfatadas e o colágeno, e a grande quantidade de moléculas de água presas às GAGs sulfatadas, que é chamada de água de solvatação. Isso é importante, né, como um sistema de absorção de choques mecânicos. Bem, o pericôndrio é uma camada de tecido conjuntivo denso, rico em fibras de colágeno tipo 1, que envolve todas as cartilagens hialinas, exceto as cartilagens articulares, envolvem cartilagens elásticas e não envolvem fibrocartilagem. Então, cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem não tem pericôndrio, ok? O pericôndrio é uma fonte de novos condrócitos para o crescimento da cartilagem e é responsável aí pela nutrição, oxigenação e eliminação dos reflux metabólicos da cartilagem. Então, lembrando que as cartilagens articulares não têm pericôndrio, né? Quem faz essa função, que seria atribuída ao pericôndrio, é o líquido sinovial. E a fibrocartilagem é uma mistura de tecido conjuntivo denso com tecido cartilaginoso. Então, ela tem aí o conjuntivo, né, na sua própria constituição. Bem, quanto às células, né, do tecido cartilaginoso, então nós temos os condroblastos, que são células alongadas, com retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi bem desenvolvidos, que vão secretar a matriz extracelular, e também os condrócitos, que são células mais maduras, mais arredondadas, com menor atividade metabólica que os condroblastos, mas que mantêm a matriz. Bem, nessa imagem é possível observar o pericôndrio, né, onde temos fibroblastos e algumas células mesenquimatosas se diferenciando em condroblastos. Esses condroblastos começando a sintetizar a matriz, e aqui nessa região já do tecido cartilaginoso, a gente já tem
os condrócitos aqui também, com sua matriz territorial e matriz interterritorial, e por vezes formando os grupos isógenos. As cartilagens são desprovidas de capilares, né, e, portanto, a oxigenação dos condrócitos é deficiente, vivendo essas células aí sob baixa tensão de oxigênio. A cartilagem ela degrada a glicose, principalmente por mecanismo anaeróbio, com a formação de ácido lático como produto final. E a sua espessura é limitada aí pela falta de capilares sanguíneos. Quanto à histogênese, né, que é a formação do tecido cartilaginoso, as cartilagens são inicialmente formadas no embrião a partir do mesênquima. Então, as células se multiplicam, vão formar aglomerados de células com citoplasma mais arroxeado, né, que a gente chama de basófilo, conhecida como condroblastos. Aí, esses condroblastos, que são essas células jovens, eles sintetizam bastante matriz extracelular. Então, eles começam essa síntese de matriz e começam a se afastar uns dos outros, né? Os condroblastos vão se afastando uns dos outros e vão aprisionando em lacunas dentro da matriz. Então, quando ele passa a ser envolvido pela matriz, né, que ele fica aprisionado por essa matriz, ele passa a ser chamado de condrócito. E mesmo aprisionado, ele ainda se divide. E quando ele se divide, é que ele vai formar os grupos isógenos, que são os grupos de 2 ou mais células. Então, 2, 4, 6, 8 células, ok? Observem aqui, né? A partir do mesênquima, nós temos a multiplicação dessas células mesenquimais, então elas começam a sintetizar a matriz e com a produção de matriz elas acabam se distanciando umas das outras e aí continuam, né, fazendo mitose, se dividindo e formando aí os grupos isógenos. Então, quanto à forma de crescimento do tecido cartilaginoso, nós temos duas formas de crescimento, chamadas crescimento intersticial e crescimento aposicional. O crescimento intersticial, né, vem dessa divisão mitótica dos condrócitos pré-existentes. E já o crescimento aposicional vem a partir do pericôndrio, onde células da parte profunda do pericôndrio se multiplicam e vão se diferenciar em condrócitos que vão sendo adicionados à cartilagem. A cartilagem elástica tem poucas fibrilas de colágeno tipo 2, abundância de fibras elásticas, a fresco é mais amarelada do que a hialina em função dessa abundância de elastina e é encontrada aí na epiglote, no pavilhão da orelha, na tuba auditiva e na cartilagem cuneiforme da laringe. A cartilagem elástica possui condrócitos mais numerosos e maiores e a matriz menos abundante em relação à cartilagem hialina. Nós podemos observar aqui, né? As células não foram curadas nesse preparo e a gente observa aqui onde estavam esses condrócitos e a abundância de fibras aí, né? Elásticas na matriz. Nessa outra imagem é possível observar o pericôndrio. Aqui com essa outra coloração, para a visualização de fibras elásticas, nós temos o colágeno corado em verde, né? E observem aqui os condrócitos em lacuna e a matriz, que aqui nesse caso é mais fibrosa e com a coloração especial a gente percebe essas fibras elásticas coradas em preto. E aqui também, ó, os condrócitos em lacuna, localizados aqui, né, nessa região aí mais central do tecido cartilaginoso. A cartilagem fibrosa é um tecido aí com características intermediárias entre a cartilagem hialina e o tecido conjuntivo denso. Ela tem abundância em fibras colágenas tipo 1, que é fibra colágena de resistência. Quanto à localização, a cartilagem fibrosa é encontrada na sínfise pubiana, nos discos intervertebrais e nos pontos de inserção óssea de alguns ligamentos e tendões. Então, a característica principal da cartilagem fibrosa, ou também chamada de fibrocartilagem, é a maior resistência mecânica. A cartilagem fibrosa, ela não possui pericôndrio,
tem pouca substância fundamental amorfa e abundantes feixes de colágeno tipo 1. Muito frequentemente, os condrócitos se organizam em fileiras paralelas, alongadas, né? Então, condrócitos enfileirados, alternados com feixes espessos de colágeno tipo 1. Nessa outra imagem, a gente observa um disco intervertebral, né, onde a gente tem esses anéis fibrosos, aqui no centro o núcleo pulposo, né, e nesse anel fibroso, que vocês vão observar na lâmina, na aula prática, né, nessa região aqui, vocês vão procurar a cartilagem fibrosa, né, e observar aí esses condrócitos enfileirados em meio a fibras de colágeno tipo 1. Observem também, né, a matriz territorial aqui, né, mais basofílica, em função da abundância de GAG sulfatases. Bem, pessoal, então vamos fazer aqui uma retomada dos nossos objetivos. Então, nós caracterizamos o tecido cartilaginoso, conhecemos as células e matriz extracelular, as características morfuncionais e a localização anatômica dos 3 tipos de cartilagem, caracterizamos o pericôndrio e compreendemos aí a histogênese e o crescimento da cartilagem hialina. Bem, pessoal, então era isso que nós tínhamos para essa aula e vamos à nossa próxima videoaula sobre histologia do tecido ósseo. Um grande abraço a todos e obrigada!